No sábado, meus amigos, uma lancha da Guarda Revolucionária Iraniana, tá, acabou abrindo fogo contra o navio britânico. O Estreito de Hormuz ele acabou sendo fechado mais uma vez. Os Estados Unidos, por conseguinte, né, apreenderam um navio iraniano que tentou furar o bloqueio e hoje o J.D. Vance está pessoalmente em Istambul tentando negociar um acordo com prazo até terça-feira. Enquanto o mundo decide, o preço dos grãos já se move, por enquanto, né, de uma forma geral, e eu vou te dizer o que isso significa de verdade para o seu negócio. Então, vamos lá, presta atenção aqui, por favor. Tá? O que a gente tem? Eu tenho um petróleo que já responde, Brent subindo 6% para quase $96 o barril nesta manhã, e o WTI 6,5% de alta. Mas e os grãos? Os grãos eles não acompanharam, por enquanto, na mesma proporção. Esse descolamento é justamente o sinal mais importante que a gente pode ter essa semana, tá? Sabe por quê? É uma confirmação, porque o problema do mercado de grãos não é energia, é uma confirmação de oferta. E a oferta ela está abundante. A prova disso é justamente que na semana passada os fundos liquidaram 34 mil contratos na Bolsa de Chicago. A posição comprada ela caiu para 662 mil contratos, o menor nível desde fevereiro. O dinheiro especulativo ele não está saindo, desculpa, não está entrando, ele está saindo, meus amigos. Tá? Então, de uma forma geral, você vê os fundos de investimento que são quem move o mercado, você é tomador de preço desse movimento. Eles estão saindo, eles não estão entrando, tá? Então, muita atenção com esse movimento, tá bom? Ah, mas né, a gente tem China aí, China com apetite. Meus amigos, China não está em colapso. A bolsa de Xangai sobe, né? Os juros foram mantidos pelo 11º mês consecutivo, tá? Mas estabilidade não é o mesmo que apetite. E apetite para o soja americana é o que falta lá na China, tá? Em março, a China comprou 4 milhões de toneladas de soja. O mercado esperava 6 milhões de toneladas, 6,4 na verdade. Quase 40% abaixo do que eles estavam previstos, eles compraram. Então, o que travou isso? A gente teve embarque atrasado no Brasil, atraso da colheita, né, em alguns momentos, em algumas localidades, pelo excesso de chuva, controle de fitossanitários mais rígido, a gente encontrou pesticida, inseto vivo, dano pelo calor no grão, né, então a qualidade caiu, então a China acabou, né, tendo aí essa velocidade um pouco atrapalhada. De janeiro a março, as importações chinesas caíram 3,1% em relação ao ano passado. E a gente tem ainda agora, nesse momento, a cúpula Trump-Xi Jinping, que poderia mudar esse jogo em maio, chegar num acordo, fazer com que a China comprasse mais soja americana, isso corre o risco de ser cancelado pela guerra. Então, meus amigos, a demanda ela existe, a China vai comprar, obviamente. Tá? A gente sabe disso, ainda mais agora com uma oferta abundante. Mas o mercado tá, já espera, né, de uma forma geral, 10 milhões de toneladas por mês, de abril a junho. Tá? O problema agora é o timing que está meio travado. A gente sabe que o compromisso total agora vem crescendo no Brasil, a gente vem relatando isso em vários outros vídeos aqui para vocês, mas, de uma forma geral, precisa ter um apetite, um avanço, um fluxo mais elevado, tá? Bom, a grande discussão é justamente América do Sul que está, nesse momento, né, já colheu, tá? E a gente tem, olhando para o safrinha, um NDVI, tá? Uma leitura de 14 de abril, que não mostra um estresse relevante para o sul do país, para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande. Inclusive, a gente tem anomalias positivas fortes. O milho safrinha está em bom estado. Anomalias na Argentina também positivas, em Córdoba, Buenos Aires, Entre Rios. Ah, o produtor vai criticar, vai criar caso, vai escrever aí no vídeo, beleza. A colheita argentina estava atrasada, só 25% colhida, contra 55% no ano passado. O tempo agora é um tempo de seca que chega para lá. Pode ser que o que a gente tem agora é uma aceleração expressiva dessa colheita. Então vamos lá, mais oferta de farelo, mais oferta de óleo, mais oferta de milho, em breve chegando pela Argentina, tá bom? Tem sim alguns detalhes ali no mapa de NDVI que preocupam, são Goiás e Minas Gerais, que estão entrando numa janela de risco agora. As chuvas estão abaixo da média, um calor persistente de 26 a 34 graus. Isso pode comprometer o milho safrinha nessas regiões nas próximas semanas, tá? Mas o Brasil ainda tem, né, um amplo continente aí de variações em relação à produção, por enquanto está elevado a projeção, próximo dos 140 milhões de toneladas, tá? E eu ainda tenho próximo de 40%, 45% da soja para vender. Essa oferta represada é um teto, junto com a Argentina chegando agora com colheita, para qualquer recuperação sustentada de Chicago, tá? Então, meus amigos, de uma forma geral, o que a gente tem pela frente é assomar um plantio nos Estados Unidos nesse quesito. Não para, realmente não para. Estados Unidos, entre 13% a 18% da área de milho já plantado. A janela favorável de plantio se abre agora no meio oeste. O El Niño deve reduzir risco de seca no verão
por lá, tá? E a gente projeta que o ritmo vai superar a média de 30% a 35% plantado até o início de maio. Mais área plantada para você adicionar na sua equação mais cedo, com clima favorável. Isso é fundamentalmente baixista. Para o preço, obviamente. Tem um ponto de atenção aí que aconteceu sábado, que é um geada ali no Kansas, né? Oeste do Kansas, na verdade, em Nebraska. Talvez um possível dano ali no trigo hard, com queda esperada de 2 a 3 pontos na classificação de bons excelentes. É um pontual isso aí. Não é estrutural, meus amigos, tá? E eu acho que o ponto maior agora que a gente tem que levar em consideração é justamente enxergar, né, que se o estreito ficar fechado por meses, por mais tempo, né, a gente tem uma infinidade de fertilizantes que passam por ali e deixam de circular todo mês. Lembrando que o Irã também compra bastante milho no Brasil. Pode ser que reduza, isso vai ter que buscar outros destinos, tá? Isso pode dar uma atrasada no nosso quadro de oferta e demanda e pode trabalhar aí uma ampla oferta para frente também, tá? E gerar um estoque mais elevado por um período maior, essas projeções acontecerem mês a mês e acabarem não tendo, né, uma exportação tão mais elevada. Então vamos observar isso, vamos começar a prestar atenção e principalmente vamos olhar que terça-feira é o dia decisivo, tá? Ou o Vance ele fecha o acordo em stand-by e o prêmio de risco ele some rapidamente e os ganhos corrigem, ou o Trump não estende o cessar-fogo na quarta-feira e a gente volta para outro ciclo de volatilidade, com ameaças à infraestrutura civil iraniana, danos dos dois lados, né, obviamente, tá? Mas os fundamentos eles continuam os mesmos. A gente tem oferta abundante, demanda chinesa, por enquanto, abaixo do esperado, pode ser que acelere, a gente já vê um compromisso total elevado, clima favorável no hemisfério norte, tá? E precisa você salvar uma frase, tá? A guerra, ela cria ruído. Os fundamentos, eles criam, de fato, tendência, tá? Então, a gente não pode confundir os dois, tá bom? Bom, meus amigos, para a gente encerrar, a gente mantém aqui na Jerusalém um viés baixista para os grãos, tá? Com um clima favorável, oferta recorde aqui na América do Sul, fundo saindo, China ainda um pouco cautelosa e os Estados Unidos plantando cedo, tá? Avançando com rapidez. A estratégia vencedora agora não é reagir ao headline, e sim entender o que o mercado ainda não precificou, tá? Essa leitura ela vai acontecer toda semana aqui no canal. A gente precisa que você se inscreva, ative o sino. Você vai precisar, e se você não é nosso cliente, entra na nossa comunidade do WhatsApp. Aqui tem um acesso para você assinar os nossos relatórios. Eu vou deixar o link da comunidade aqui na descrição do vídeo, tá? Para que você possa acompanhar todos os nossos relatórios, tudo que a gente publica, tá? E acessar, né, em primeira mão, tá? E gerar também, obviamente, as suas perguntas e avançar com os seus trades da melhor maneira possível, tá? Então,